a isso, né? E, e verificar essa questão, né? Para você perder menos, né? Perder menos dinheiro Aham, com o tempo. legal. E sobre trocar de. Assim, eu peguei nesse assunto porque, assim, é, é interessante porque você já tem uma experiência também sobre esse mercado de automóveis e de finanças, então a gente Uhum. linka um pouco um no outro. Sobre a revenda de carro, assim, porque você pode perder dinheiro se você demorar, às vezes, muito tempo para trocar o carro. Porque assim, ele vai desvalorizar tanto que quando você for vender ele vai estar tão desvalorizado e quando você for comprar um outro você vai ter que inteirar muito mais dinheiro para comprar um novo. Ou isso não faz sentido? Faz sentido, sim. Mas aí o que acontece? Tudo depende do antigo dono. Se o cara cuidou bem do carro, se não teve um cuidado bom, então assim, às vezes você consegue vender ele às vezes no particular de uma forma melhor do que vender numa loja, né? Aí para Aham. isso às vezes a pessoa tem um capital, uma parte por exemplo, você quer vender o seu carro, quer vender pro Eric. Aí às vezes é, você não tem o capital inteiro para estar comprando, aí vamos supor, ele não tem o capital todo, aí ele pode financiar o restante, né? Aí dá para fazer essa jogada também, né? Que Aham. aí, mas vamos supor assim, se você for um cara criterioso com carro, cuidadoso, aí o próximo que pegar vai ter menos prejuízo. Às vezes vai pegar um valor mais acessível e você vai recuperar uma parte do dinheiro, que você não recupera todo, né? Porque já às vezes a venda no particular você consegue um dinheiro um pouco melhor do que numa loja. A não ser que você for trocar o carro, né? Que você for dar seu carro como entrada, aí o valor a gente, algumas lojas elas conseguem um valor mais elevar o valor do seu carro um pouco melhor, né? Para estar amenizando o valor também de parcela também, para caber no seu bolso, né? Legal, legal. Cara, vou sair um pouquinho desse assunto de Uhum. financiamento de carro. Cara, quando eu estava começando a minha empresa, a Galaxy, eu fiz uma consultoria no Sebrae, e ele me falou um pouco sobre fluxo de caixa, ele me mostrou alguns exemplos ali e tudo mais. Aí eu perguntei para ele sobre empréstimo, né, para mim conseguir financiar algumas coisas e tudo mais. E onde eu colocaria aquilo? Você colocaria na parte de ativos ou de passivos, né? Ele Uhum. me falou que pode ser considerado os dois. Uma parte pode ser considerada ativa e outra parte pode ser considerada passivo. E assim, eu devia ter perguntado na época, até hoje tem essa pulga atrás da orelha. Como que um empréstimo pode ser considerado ativo? Porque o ativo são, vamos supor, seus imóveis e instalações, um exemplo ali, ele pode ser considerado ativo porque durante você vai estar pegando dinheiro, vai estar investindo no patrimônio ali, né? Aham, Isso daí, com o tempo, ele vai tendo o certo desgaste, vai tendo o certa desvalorização nesse sentido. Aí o passivo pode ser para você utilizar para pagar as contas, né? aham. Vamos supor, eu tenho fornecedores, né? Aí você vai utilizando dessa forma. É por isso que tem essa divisão ali. Aí às vezes o empréstimo pode servir para você reformar o seu escritório e também pagar também determinados fornecedores também. Entendi. Aí tem essa divisão ali, né? Então, assim, é Na, como na, se na teoria, mas tem hora que os embola um conceitos. pouco. Aí você tem que ter o olhar clínico ali em cima da situação, para estar vendo se vai ser um investimento ou vai ser um gasto para a empresa. Entendi. Você vai estar pegando esse empréstimo para qual finalidade, né? Então vai depender da finalidade. Se eu pegar ele Sim, para ter, tipo assim, um caixa, ele vai ser um ativo, mas as prestações dele vai ser um passivo. isso, exatamente. É complexo. Vai depender mesmo É, do que for aquilo, né? do que for a Bacana. E finalidade. esses fundos de investimento que existem no mercado aí? Então, para os fundos de investimento é interessante você estar estudando melhor, você diversificar. Você tendo um capital ali, você diversificar. Eu sou um tipo de investidor, assim, um pouco ali que eu vou colocando, eu sou mais conservador. Eu Ah, gosto de. tem perfis, né? Tem esses Tem perfis. perfil. Tem aqueles que são mais, entre aspas, ali, ousados, né? Que veste em ações,
em outros fundos que às vezes pode te dar uma lucratividade alta, mas também, e às vezes também pode te levar para o buraco também. Que tem aqueles perfis que perfil conservador, perfil moderado e o radical. Isso. Aí o interessante seria você fazer o seguinte, por exemplo, colocar um pouco, eu faria dessa forma, porque eu colocar um pouco no moderado, porque você tem um fundo de reserva ali, e colocar um pouco naqueles mais ousados ali, que são ações, coisa, mas você estipular um valor, até qual valor você está disposto a perder. Porque, vamos supor, chegou no 50% ali, aí você já pensa em outras alternativas. Sim. Porque, igual tem um ditado assim, eu vou perdendo, vou aprendendo. Eu não penso dessa forma. Eu já penso dessa forma, mas eu penso assim. Você vai aprender, mas você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro até quanto? Né? Aí você tem que estipular o limite. Mas é que são perfis diferentes. Já entendi que tem 2 perfis aqui. Isso mesmo. É aplicar, mas não é tipo assim, eu fiz uma reserva de dinheiro, correto? Juntei o dinheiro, eu quero investir na bolsa, um exemplo. E aí na bolsa vi lá a Oi, que eu investi na Oi já, 95 centavos. Bom, aí eu investi lá, gastei uns R$100. Se eu perder, pra mim, eu falei, tá bom, eu aprendi, eu sei como entrar na bolsa hoje. Não, sim, mas você estipulou um limite pra você. Até quando você está disposto a perder, mas imagina você coloca lá 60 mil, aí um exemplo assim, aí assim, vou perder até quanto? Eu vou perder até 40, até 50, aí assim, você tem que estipular um valor, porque senão você vai, às vezes a pessoa, igual por exemplo, você pega uma empresa, a pessoa está vendo que não está dando... Às vezes você está dentro do olho do furacão ali. Você está vendo que o negócio não está dando lucro. Está só te dando prejuízo. Às vezes o empresário, entre aspas, fica cego durante aquela situação. Fala assim, não, vou conseguir virar o jogo, vou conseguir. E às vezes não consegue. Aí acaba que você, em vez de você... Aquele dinheiro que você investiu, você... parar por ali, não, aí às vezes você vai perdendo muito mais, aí você sai endividado ainda do negócio. A emoção talvez entra também em jogo, aquela emoção. Entra. Perdi tudo, tal. Às vezes já teve casos de pessoas que investiram, perderam tudo e ainda ficaram devendo, porque o mercado, aí assim, aí é complicado, aí você tem que, por isso que você tem que estipular, assim, o meu modo de pensar, né? Entendi. Eu vou usar até um certo ponto. No limite. Até quanto eu estou disposto a perder, né? Porque quando você perder, você tem que saber que tá perdendo, né? Aí, assim, às vezes... É um risco. O mercado de ações, você tem que ir acompanhando muito bem. Igual, por exemplo, a gente vê agora a água, a luz, combustível, tá tudo aumentando, né? Sim. Se eu fosse hoje colocar o dinheiro, eu colocaria um pouco nessa área também. Porque, assim, é algo que está gerando o lucro, entendeu? Vai estar te dando um retorno ali. Mas até que ponto você está disposto a colocar ali? E, por exemplo, você tem que acompanhar os setores. Igual, por exemplo, o setor que é difícil te dar prejuízo. Seria o setor agrícola, o setor imobiliário, que está mantendo. Às vezes, o imobiliário, ele fica instável, mas é difícil te dar tanto prejuízo, sabe? Ele pode te dar o lucro, mas também tem uma época que ele fica estável. Sim. Né? Aí igual, por exemplo, hoje você vai comprar um imóvel, daqui 10, 15 anos, ele vai estar valendo um pouquinho mais. E vai estar valendo, mas talvez você tenha alguns gastos internos nele. Sim, sim. Ele tipo assim, vou colocar 10 mil, um exemplo. 10 mil um apartamento. Aí passou 15 mil, mas os impostos aumentaram também. Sim, mas aí lá na frente, os 10 mil que você investiu agora, pode estar gerando... Pode estar compensando esses impostos. Aí vamos supor, se é um imóvel que você comprou para deixar alugando, você vai estar, entre aspas, repondo esse dinheiro, entendeu? Mas se você não alugar, ele vira um gasto. Isso. Ou então um investimento seu, né? Não tem como bater um martelo para falar assim, se isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não existe fórmula mágica, né? Você tem que ir analisando no dia a dia ali. Legal.
sobre assim, é legal falar sobre finanças sempre com algum objetivo. A gente falou sobre carro, porque assim, vai guardar dinheiro, vai economizar, mas para quê? Né? Com qual finalidade, com qual objetivo? A gente falou sobre imóvel e, cara, qual que é a dica assim, que você dá para uma pessoa que está querendo comprar uma casa, comprar um apartamento? Ela compra um terreno e constrói, ela faz o financiamento, ela compra à vista, ela mora de aluguel. Qual que você acha que é melhor financeiramente falando, assim? Tudo vai depender de quanto ela ganha, né? Quando ela está disposto a comprometer do salário dela para estar pagando, se ela vai ter condição. Porque, assim, se ela atrasar uma prestação vamos supor, de um terreno, se ela não pagar no dinheiro ali, né? Se ela for financiar, às vezes aquilo pode gerar uma bola de neve. Hoje em dia, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tiver, do tipo de ramo que ela tiver, é interessante alugar. Aí, mas por que é interessante alugar? Porque a gente vê o aluguel como um grande vilão, né? Acho que hoje mudou muito isso. Porque, por exemplo, eu trabalho viajando. Aí a empresa, vamos supor, me mandou hoje eu tô aqui em Juiz de Fora, daqui 6 meses eu vou estar em outro lugar. Vou comprar um imóvel, vou deixar ele pago aqui, sim, pagando, para depois eu ter que mudar, sabe? Aí assim... Não faz sentido nenhum. Aí nesse sentido é interessante, aí tem que analisar cada situação. Né? E se eu for comprar um imóvel, analisa sempre aquele que tem menor taxa ali, para você tá cabendo no seu bolso ali, no financiamento. E às vezes você fica preso no determinado local, sendo que você pode ter outras oportunidades. Né? Eu já ouvi alguém falar isso mesmo. Você pode... Você tá aqui, tipo, em São Mateus, em Joelho de São Mateus, eu vou para outro espaço. Essa comodidade do aluguel, né? Uma liberdade. Isso. E é a questão, assim, se for pensar por outro lado também, é um dinheiro que você está investindo que você não é uma coisa que é sua, né? Aí você tem que ver o que vai ser mais viável para você. Vamos supor, hoje eu tenho uma empresa aqui em Juiz de Fora. Aí então beleza, qualquer lugar que eu morar, se eu puder morar perto da minha empresa é melhor. Sim. Né? Que aí vai me trazer ali um gasto menor, né? De combustível, de localização, coisa e tal. Mas conforto, qualidade de vida está próxima. Né? 10, 15 minutos do trabalho ali. E aí tudo tem que ser analisado. Colocar na ponta do lápis ali, analisar, porque tudo vai depender, né? De cada perfil de cada pessoa ali. É igual medicamento, né? Cada medicamento funciona não é o mesmo medicamento que eu tomo que vai funcionar para você. Cada organismo reage de uma forma, né? Então, da mesma forma é a parte financeira. Tudo tem que ser analisado ali nos detalhes ali. Entendi. Uma dica que eu vi um tempo atrás era sobre financiamento assim, de imóveis para você conseguir, às vezes... pagar, porque assim, você vai comprar um apartamento, você passa 30 anos pagando, você fala assim, poxa, é muito tempo. Sim, bastante né? Tempo. Uma dica que eles deram era sobre a amortização. Compensa. Se você tem um dinheiro extra ali, conseguir um dinheiro, investe. E como é que funciona essa questão da amortização? A amortização, você vai quebrando, entre aspas, aí você quebra os juros um pouco, né? Você vai antecipando ali as prestações. Vamos pegar ali, por exemplo, vamos voltar na parte de veículos ali. Vamos supor, você financiou ali em 60 meses. Aí, às vezes, você pagou a primeira parcela, você ainda teve aí você ainda tem um dinheiro extra ali. Você antecipa a última parcela, o número 60, você pagou o número 1 e vai pagar o número 60. Às vezes, você tem um desconto ali de 50% na última prestação. Então, assim, quanto mais você puder antecipar, você pagar antes é melhor, que é menos uma dívida, né, com juros altos. Porque os juros ele é em cima do que você tem para pagar. Se você adianta, ele vai diminuir. De alguma forma você quebra isso, entendeu? É uma dica boa, assim, que vale a pena. Então, porque quanto mais você economizar,
é melhor. Você pode diminuir o número de parcelas e ainda